Eu adoro começar o vlog logo depois que eu termino de gravar um vídeo, porque eu estou bonitinha. Depois eu não prometo mais nada. Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura. Eu sou a Gisele e neste vlog, então, vocês vão me acompanhar lendo Não tem nada de A, é só Órbita de Inverno. Esse tá sendo um mês especial. Se você não me segue lá no Instagram. E eu postei a minha TBR. Faz tempo que eu não faço TBR, não sei se eu vou conseguir manter, mas a ideia é que aconteça. E a TBR, então, do mês de junho é especial porque eu vou ler livros de fantasia e ficção científica, mas com personagens LGBTQIA+. Enfim, né? Então depois vejam lá o reels que eu postei com a minha TBR e torçam para que eu consiga ler a maioria dos livros, tá? E comecei então com Órbita de Inverno. E eu não sei muita coisa sobre esse livro aqui, porque eu sempre evito ao máximo, né, saber sobre a história, porque eu gosto que cada página seja uma surpresa. E eu já me surpreendi com algumas coisas, né? Eu sabia, na verdade, duas coisas sobre essa história. São duas coisas. Uma é que é um space opera, e duas, que ia ter um casamento por conveniência. Não, não é conveniência, é casamento arranjado. Isso. E assim, gente, eu tava com muita saudade de ler space opera, porque eu tô assistindo a série Love, Death, Robot. Consegui falar. Olha, eu tava gravando o vídeo do John Scalzi e por algum motivo só saía Roberts. Mas enfim, agora consegui falar certinho. E essa é uma série muito legal, que tem alguns episódios, assim, meio futurísticos, meio distópicos, ou meio space opera. E eu tava assistindo essa série e fiquei com uma vontade de ler ficção científica, uma vontade que eu fui correndo, assim, de abraços com esse livro, sabe? E aí eu comecei, então, tô no comecinho, e vou falar um pouquinho sobre essa história com vocês, né? A gente começa a história, então, com o Kian, que ele tá, assim, num completo desespero, porque ele é de um lugar que chama Iskat, que é um planeta, mas é como se fosse um império. Aparentemente, assim, é um lugar muito forte e que tem vários planetas com que faz acordos, mantém parcerias meio que de comércio e essas coisas, né? São planetas que são anexados, então, a esse império e tem os acordos selados, né? E uma das formas de selar esse acordo é através do casamento. E esse Kian, ele vai ter que casar, então, com o Conde Jaina. Só que foi um negócio muito, assim, feito às pressas. Por quê? O marido do Jaina, né, que era o Taan, ele morreu. E vai ter uma auditoria, sabe, para ver como que andam os acordos, como que andam as coisas, tá tudo certinho feito. E como o parceiro, né, do Jainan, ele morreu há pouco tempo, precisa substituir. Eu achei um negócio muito insensível, mas a política, muitas vezes, ela é insensível, né? As pessoas só visam meio que acordos, números e tal, e esquece da parte humana, né? Então, o próprio Jainan, ele tá lá meio que correndo atrás, faz um mês que o Taan morreu, ele ainda tá cumprindo ali algumas formalidades com relação ao velório, ele ainda tá de luto oficialmente, né? E eles estão tendo que correr atrás do novo casamento. E o Kian, que é um dos príncipes ali, né? Porque pelo que eu entendi, tem diversas pessoas ali na linha de sucessão. Caiu de gaiato nessa história e ele tá meio que desesperado, porque ele foi o escolhido, sabe? Até pouco tempo não. Ele não liga pra política, sabe? Ele sempre preferiu mais a parte divertida das coisas. Então ele gosta de se divertir e tal, e de repente as responsabilidades dele, né, de fazer parte ali da realeza, caiu no colo dele e ele não tem o que fazer, não tem pra onde correr, ele não se preparou pra isso. Então ele tá meio que em pânico, sabe, por ser o escolhido. E, gente, teve uma parte muito legal que eu ri tanto, que eu marquei e eu preciso falar pra vocês, né. Ó, pra vocês terem uma noção, eu sinalizei aqui, eu marquei e coloquei aqui, kkk. Porque o Kim, né, ele começa ali ver junto com o assistente dele, meio que a ficha do Jainan, né, que vai ser o marido dele. É Jainan? Eu tô falando o nome certo? É, Conde Jainan, representante de Tia. Falei, pronto, tô falando errado o nome. E aí, gente, o que acontece? Ele tá lá vendo a ficha do Jainan, que
né, parece ser um cara bonito, meio imponente e tudo e tal. O cara, assim, tem muitas coisas na ficha dele, né? Aí tem uma hora que ele fala, um doutorado em engenharia do espaço remoto, né? Ele gritou para assistente. Aos 27 anos, como eu vou conseguir conversar com alguém que tem um cérebro desses? Aí a assistente fala, né? Você já pratica comigo, a gente conversa. E ele, você não conta. O seu trabalho é emburrecer as coisas para que eu possa entender. Gente, eu achei muito genuíno, sabe? Porque eu sou assim. Às vezes, quando eu vejo o currículo assim, da pessoa, eu entro nesse pânico, né? Porque eu acho que eu não sei conversar com as pessoas. Então, eu me identifiquei muito com o Kian, né? E na ficha, né, do Jaina, não tem a parte de hobbies, né? Ele foi correndo procurar quais eram os hobbies dele pra saber o que eles poderiam conversar. E não tinha, só tinha, assim, a longa lista de coisas acadêmicas dele, sabe? Então, ele deu uma surtada e eu achei divertido. E aproveitando que a gente viu essa parte, eu achei que esse livro fosse um YA. Mas parece que eles têm mais de 20 anos, os personagens. Então, assim, a linguagem, pelo menos, é uma linguagem, assim, bem jovem, né? Bem fluida, bem, assim, divertidinha. Então, não tenho certeza qual que é a faixa etária, mas é isso que eu posso... É uma linguagem juvenil, mas os personagens, eles são mais velhos, né? Vamos ver qual o tom da história que ela vai continuar. Tá? Então é isso, vocês vão me acompanhar lendo esse livro. E eu só li, então, essas 40 páginas iniciais. Estou empolgada com a leitura. Espero que ela seja, então, interessante, tá? Até o próximo take. Olá! Bom, graças a vocês, eu ainda não finalizei o livro. Gisele, como assim é o segundo take? É isso, gente. A leitura mega engatou. Eu tô chegando assim, eu acho que eu já cheguei na metade do livro. E eu só parei, assim, porque eu sabia que eu tinha um compromisso com o vlog e eu precisava dar uma freada, porque senão eu ia ler tudo de uma vez. Vontade, assim, de passar a noite lendo. Fazia muito tempo que isso não acontecia, sabe? Eu fico, assim, lendo e olhando pro relógio, sabendo a hora que eu preciso parar e sofrendo internamente, porque eu gostaria mesmo, sabe, de virar a noite lendo esse livro. Sério, tá? Muito, muito bom. Então tá, gente, quando a gente conversou pela primeira vez, eu tava ali nas primeiras páginas. Hoje eu acho que eu já passei da 200. Não, tô na página 162. E eu não sabia muito bem sobre a história, né? Eu dei só um contextozinho ali pra vocês, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Primeiro que a gente tem ali o casamento entre o Kian e o Jainan. Eu não sei se é Jainan, se é Jainan, não sei como que é a pronúncia correta, mas eu vou falar Jainan, tá? Jainan. E a gente tem ali o casamento entre os dois e foi um negócio assim super estranho e super corrido, porque a situação tava bem tensa, né? Foi um casamento às pressas, porque a gente tá ali às vésperas do pro tratado ele ser renovado. Então foi um casamento assim super às pressas, eles mal se conheciam. Por um momento, assim, eu achei que as coisas iam acontecer entre eles muito rápida. E eu fiquei meio, nossa, como assim, né? Que estranho. E aí, não aconteceu rápido, sabe? Fui dar uma freada assim, e depois voltou. E aí começou bem devagar. É o certo, né? Tudo bem que eles já estão casados, mas é o certo. E eu tô falando isso, né, pra vocês, porque esse tipo de romancinho é aquele romance slow burn, sabe? Que a gente conhece muito bem. Os dois personagens e eles começam a se conhecer e aos pouquinhos, assim, vai rolando um sentimento aqui, um sentimento ali
Então, as coisas entre eles vão rolando bem devagar. E só não rola até mais rápido porque existe, né, uma grande falta de comunicação entre eles, né? Eles não sabem o que um tá pensando, o que um acha do outro e tal. E aqui faz, assim, completo e absoluto sentido que esteja acontecendo isso entre eles. Aqui, primeiro, eles não se conhecem, né? Segundo, são pessoas de culturas diferentes, são pessoas com um passado que estão, assim, cada um vivenciando um conflito interno, vivenciando um momento ali muito tenso. Então, eles não sabem muito bem ler a expressão um do outro, né? O que acaba gerando essa falta de comunicação. Então, uma ação pode ser, assim, mal interpretada. Então, assim, a gente tá nesse conflito, nesse bololô, de que eles sentem coisas, mas eles pensam que não são correspondidos, sabe? E faz muito sentido, então, pro que tá acontecendo. E, assim, o que faz esse livro ser extremamente viciante, né? É assim, gente, quando eu vou deitar pra dormir, eu deixo alguns livros ali separados. Eu não quero pegar mais nenhum, eu quero só pegar esse livro aqui, né? Mas estou aqui me contendo. O que faz esse livro ser tão viciante? Eu acho que a construção do relacionamento entre eles, a gente quer ver logo, sabe, as coisas se resolucionarem, mas além disso, né, a gente tem uma tensão muito crescente aqui da história e muitos mistérios que vão sendo apresentados aos poucos, sabe? E eu vou falar uma coisa até pra vocês, até porque tá na sinopse, tá? Então eu consultei a sinopse, não sabia até que ponto eu poderia ir, e já que tá aqui, eu vou revelar, né? A morte do Tan, né, que é o ex ali do Conde Jainan, então, foi um tanto quanto suspeita. E uma morte suspeita dessa, então, né, às vésperas do tratado, né, da renovação, aliás, levanta muitos questionamentos, então, para a segurança interna. Então, ele é um suspeito. O que pode ter levado ele a assassinar o próprio marido, né? Então, será que foi algo pessoal? Ou será que foi algo, assim, nível político, alguma coisa com relação ao tratado para impedir que o tratado acontecesse? Não dá para saber, né? Mas o Jainan, ele tá desesperado para provar a própria inocência, né? E o Kim, ele acaba entrando nessa, porque ele acredita no Jainan e ele vai tentar ajudar ele, então, não só a provar a inocência, mas tentar recuperar essa renovação do tratado, porque qualquer coisinha assim que tiver fora da linha, que não tiver certinha, ele não vai ser renovado, né? Então, o clima realmente está muito tenso e para piorar ainda mais, a gente tem alguns vestígios ali de como era o relacionamento entre o Jainan e o Tan. E aparentemente não era dos melhores, sabe? Tem muita coisa misteriosa, muita coisa obscura ali. O comportamento do Jainan é muito estranho e remete muito a um tipo de relacionamento meio abusivo que eu acho que ele tinha. A gente ainda não se aprofundou nisso na história, mas existe assim alguns vestígios, algumas coisas que remete a isso, né? O que deixa a situação mais tensa, porque você pensa, né? Motivos ele tinha para querer matar o cara, ou seja, outras pessoas poderiam saber desse motivo, e é por isso que ele é o principal suspeito. Então é isso, gente. Aí você junta tudo isso e eu não consigo largar essa história, mas assim, só de estar aqui falando com vocês, eu já sinto um peso a menos, porque eu sei que hoje eu vou deitar ali e vou ler tudo. Tô brincando. Eu volto antes de finalizar. E acho que mais um adendo é que eu amo esses personagens, tá? Jainan, eu sei que ele tá abatido, eu sei que ele perdeu o esposo, e eu não sei se ele tá abatido também por outros motivos, acredito que sim. E assim, gente, sério, ai, que vontade de proteger ele do mundo. O Kim também é incrível, ele tem uma sensibilidade incrível. O Jainan, ele fica até mesmo chocado, sabe? Com a diferença entre os dois, né? E o Kim, ele é incrível, ele é uma pessoa, assim, extremamente sociável, ele não para, ele é todo elétrico, assim, mas ele é muito bom, sabe? Tem um coração muito bom. E eu sei que é isso que vai conquistando o Jainan aos pouquinhos e vai conquistando a gente também que lê. Então, é isso, gente. Contextualizei, estou amando a leitura e como eu tinha falado pra vocês, né, que esse não era um livro YA por causa da idade dos personagens, né, que acho que eles têm na casa dos 25, 26 anos, acho que é isso, mas eu acho que
a abordagem da história mesmo, sabe? Mas alguns temas, assim, que parecem ser um pouquinho mais delicados, como essa possibilidade do relacionamento abusivo que eu falei pra vocês, né? E é isso, gente. Depois eu volto, então, pra compartilhar mais um pouquinho do que eu tô achando sobre essa história. O que você tá inquieta, hein? E neném? Tá muito quietinha pro meu gosto. Olá! Esse aqui vai ser meu último update, então, com vocês, antes de finalmente finalizar essa leitura, porque eu não aguento mais tantos mistérios, sabe? Eu preciso de respostas e eu sinto que agora eu vou começar a ter elas. Mas, antes de mais nada, gente, eu acho que esse aqui é um ótimo livro para se ler com ressaca literária. Na verdade, né, eu acho que a ressaca literária, ela precisa ser um pouquinho respeitada, né? Porque por algum motivo você tem ela, é porque você precisa de uma pausa, mas às vezes é difícil sair dela, né? É difícil você encontrar o ritmo de novo. E esse ano, gente, eu tô lendo pouquíssimo. E depois que eu comecei a ler esse livro aqui, né, eu comecei a ler... Quando eu tô lendo ele, eu devoro. Então, além de ler bastante com esse livro aqui, eu também tô lendo outros livros, sabe? Então, eu sinto que ele ajudou eu reajustar um pouquinho ali o meu ritmo de leitura, tá? E gente, uma delícia. Uma delícia. A narrativa, ela é fluida e os mistérios, assim, é cada coisa. Como que é aquele ditado? Onde tem caroço tem angu. Não. Não, nesse caru... Nesse angu tem caroço. É isso, meu Deus. Quando fala de ditado, eu sou péssima com isso. Mas enfim, é assim, são muitas coisinhas que aconteceram, né, que foram acontecendo, aliás, e foi virando uma bola de neve e de repente, né, gente, estourou ali essa bomba. Nossa, quantas analogias bobas, né, que eu tô fazendo aqui. A bomba, ela explodiu às vésperas do tratado, então tá todo mundo muito doido querendo saber o que realmente estava acontecendo ali, né, e tentar descobrir quem tá por trás, então, de certos acontecimentos, né? E, enfim, tô devorando. E esse livro, ele é pequenininho, eu acho. Deixa eu ver, eu tô na página 262. Ele vai até a página... Ai, meu Deus, que medo! 358. Menos de 100 páginas, isso no total, né? Menos de 100 páginas me espera. E agora eu sei que eu vou devorar. E sem culpa, porque a próxima vez que eu vir aqui, eu já vou ter finalizado, amém. E vou poder dar um veredito final, então, sobre o livro, né? Mas acho que o que eu posso acrescentar aqui são duas coisas interessantes, né? Não, são três coisas, lembrei agora. A primeira coisa que eu quero pontuar é que esse é o romance de estreia dessa autora, Everina Maxwell. Eu sempre fico chocada quando os autores começam já com um livro muito bom. E eu realmente esperava que ela já tivesse escrito outros livros. E aí eu descobri então que era o romance de estreia dela. Fiquei bem surpresa e bem feliz, né? Porque se ela começou aqui, ela tem tudo pra continuar evoluindo cada vez mais. A segunda coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que aqui, né, a gente tem algumas particularidades muito legais da história. Como, por exemplo, existe uma forma de você identificar o gênero das pessoas, né? Como que elas se identificam. Então, por exemplo, existe um acessório que eles colocam
para definir se eles gostariam de ser tratados como ela, como ele, né, como ele, porque mostra um cuidado, né? Então, aqui eles demonstram muito cuidado, sabe? Eles são sempre muito respeitosos com relação a isso. Então, sempre quando eles vão até algum ambiente e eles estão conversando com a pessoa, né, que eles ainda não conhecem, a primeira coisa que eles procuram, então, é esse adereço, é então esse acessório que revela como a pessoa gosta de ser tratada. Então, achei muito legal. E a terceira coisa... Esqueci. Antes de ir pra terceira coisa, né, já são 4 coisas. A tradução também tá muito legal. E esse livro aqui, ele tem a tradução do Victor Martins, né? Mais uma coisa que talvez pode ter me confundido, né? Talvez deve ter sido daí que eu, sei lá, fanfiquei que esse daqui era um livro, então, de jovem adulto, né? E a última coisa, enfim, que eu gostaria de falar pra vocês, né? É que eu tô muito rendida pelo relacionamento de Aina e Kian. Sério, gente, eles são maravilhosos, tanto assim de forma individual como um com o outro. A forma como eles vão se conhecendo, a forma como eles começam a se identificar certos sinais, sabe? Tipo, ai meu Deus, agora ele precisa de espaço pra digerir certa coisa, agora é aquele momento que ele se fecha, ele precisa do momento dele, sabe? Eles se respeitam tanto, eu tô muito rendida, sabe? Por como eles estão se conhecendo, como eles estão se ajudando, né, diante dessa situação e como eles estão fazendo bem um pro outro, sabe? Então, tô muito rendida. E acho que é isso. Pra mim, eu falei, gente, vai ser um update tão rápido de 5 minutos. Mas, enfim, voltamos quando eu finalmente finalizar o livro para dar o meu veredito com muito medo desse final. Muito medo. Vocês me dão licença. Bom, gente, cheguei para finalmente finalizar esse vlog, então quero muito ser sucinta, não quero ficar cheia de voltas. Finalizei o livro naquele mesmo dia que eu me despedi de vocês, e ao todo foram 6 dias, então, me arrastando para ler esse livro, tentando ao máximo ler ele super devagar, para tentar trazer a minha experiência de forma coerente para vocês e não devorar o livro todo de uma vez. E eu acho que foi bom, porque assim, se não fosse o vlog, com certeza eu teria lido esse livro em uns 3 dias. O que pra mim é uma coisa absurda. Mas graças ao vlog, eu acho que eu consegui dosar um pouquinho mais essa experiência e pensar, refletir mais sobre ela, né? Mas vamos lá, vamos à resolução, né, do que eu achei desse final. Primeiro que eu me surpreendi, eu não esperava que esse final ele fosse tão difícil e ele fosse tão doloroso também. Então eu sofri muito, queria muito proteger certos personagens. E chorei, sabe? Tipo, não foi uma resolução tão fácil pra mim, tá? Existem personagens extremamente escrotos nessa história, sabe? Que são tudo de ruim, que se acham melhor do que os outros, que tem xenofobia com relação a certos imigrantes de outros planetas, sabe? Como às vezes eles vêm do planeta império, né, daquele que subjuga outros, assim, essas pessoas às vezes se acham mais do que elas são, ou acham que merecem mais do que elas são, então é muito difícil lidar com essa arrogância, elas acham que elas são superiores, então, e como elas colocam isso em prática no dia a dia, sabe, muito, nossa, eu fiquei chocada, mas o legal é que em contraponto, então, a gente tem esses personagens extremamente ruins, a gente tem personagens que são extremamente bons, sabe, que tem um bom coração, que dá vontade, assim, de você acompanhar para sempre e vivenciar várias histórias acompanhando eles. E, enfim, conforme eu tava lendo, né, por causa de certos comportamentos, algumas evidências, eu imaginei que o Jaina, ele fosse uma pessoa com um transtorno do espectro autista e que o Kian, ele tinha TDAH.
principalmente o Kian, sabe? Alguns comportamentos dele, assim, se sobressaltam muito, assim. Eu até falei algumas coisas aqui com relação a vocês. Tem uma, inclusive, que eu vou falar. Ele é extremamente agitado, ele não consegue ficar quieto em algum lugar, ele sempre tá balançando a perna, ele não consegue, se ele precisa ficar parado, sentado em algum lugar, ele já começa a se sentir mal, se sentir grande, então ele quer andar, quer fazer alguma coisa, quer conversar com pessoas. Ele se embola muito até na parte de leitura, sabe? Quando ele tá muito nervoso, ansioso, ele não consegue ler as coisas. E ele se acha muito burro por simplesmente não se adequar a certos padrões, sabe? De profissão, padrões de liderança, né? Por ser quem ele é, uma pessoa da realeza. Então ele sempre se coloca um pouquinho pra baixo e ele se chama de burro, né? Como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Só que quando a gente passa a acompanhar ele é uma pessoa incrível, sabe? A gente fala, não é possível que esse cara aqui se acha burro, porque ele faz tanta coisa, ele tem tantas conexões, sabe? Ele é tão extrovertido, ele consegue conversar com as pessoas, conquistar as pessoas muito fácil, sabe? Criar alianças. E ele não enxerga isso, né? E mais assim, no final eu achei lindo, gente. Eu já tava entregue, assim, sabe? Eu já tinha chorado pra caramba. E quando eu vi sobre isso, aí que eu chorei mais ainda. Porque o Kim, ele se chama de burro de novo. E o Jai não pede pra ele parar com isso, né? E ele fala, você já deveria saber que eu sou, né? Lembra quando você tentou me explicar seu trabalho pra mim? E aí o Jai não falou pra ele, né? Isso não é uma diferença de capacidade. É um conjunto de conhecimentos específicos. Você é muito melhor em viver do que muitas pessoas, do que certas pessoas especificamente, né? Aí eu não posso concluir a frase porque seria spoiler. Mas é isso, sabe? Ele é muito melhor em viver do que diversas pessoas, né? E como ele não consegue enxergar o conjunto de capacidade que ele tem, sabe? Então eu fiquei muito, muito emocionada com essa frase em específico. Mas assim, voltando então a falar do transtorno do espectro do autismo e também do TDAH, eu procurei muito e eu vi que muitas pessoas se identificaram, sabe? Tipo, muitas pessoas perguntavam, muitas pessoas até começaram a indicar os livros como se os personagens realmente tivessem, né, esse tipo de transtorno e tal. Só que não tinha nada oficial. E eu comecei a ficar frustrada e comecei a pesquisar, não parei até que eu achei algo sobre, né? Então, assim, não é canon, tá? A autora, ela não criou pensando especificamente nisso, né? E eu encontrei uma resposta que ela deu em um painel, uma coisa assim bem informal, não tem nada realmente oficial sobre isso. E ela falou, né, sobre essa questão das pessoas estarem se identificando, né, e ela falou que no caso do Jainan, ela coloca muito dela mesma nele, né, e ela não é autista até onde ela sabe. Ela não se sentiria bem de vender como uma representação propriamente dita, mas que ela fica feliz de ver, né, que as pessoas estão se identificando e ela nunca seria capaz de dizer que a interpretação deles está errada, né? Então, acho que é isso. Se você já leu, se você sentiu alguma coisa desse tipo, me conta aqui, porque eu realmente fiquei interessada e eu comecei a pesquisar e eu vi que diversas pessoas falavam e fiquei meio desesperada quando eu vi que não tinha nada oficial, né? Até que eu vi isso, então. Bom, próximo tópico. Quando a gente vai, então, para a resolução dos mistérios, eu acho que a gente tem quase um plot twist ali que eu torci pra ser verdade, porque ia ser muito, muito foda. Quase aconteceu, mas não aconteceu. E eu falei, nossa, que pena, porque ia ser muito, muito legal se isso acontecesse. Mas a resolução em si, assim, não foi tão surpreendente, pelo menos da minha parte. Eu acho que foi algo um tanto quanto previsível. E eu acho que a forma como foi revelado também não foi uma forma tão wow. Eu acho que a história, ela pedia pra isso, sabe? Porque a gente tava numa tensão tão crescente que eu esperava uma mega surpresa, sabe? Uma mega revolução. E eu acho que teve uma quebra de clímax ali que eu fiquei meio... Mas ao mesmo tempo, eu não liguei tanto pra isso. Por quê? Tinham outras coisas ali em jogo. Eu acho que essa é uma trama muito legal, que tem todos esses jogos políticos, sabe? E eu falei uma coisa no começo desse vlog, que às vezes a política, ela é muito cruel, sim, mas a política, ela é sobre pessoas, ela é para ser sobre humanidade, sabe? Então, talvez eu tenha me equivocado da forma como eu falei, mas eu
tava falando de forma geral como a gente tem a política hoje em dia e como ela é retratada ali durante o livro. Mas não é pra ser assim. E eu acho que o livro, ele mostra e ele foca mais nisso, sabe? Sobre a construção de algo ideal, né? E essa é uma sociedade muito legal, com diversos elementos de utopia, mas em contrapartida com outros também, sabe? Com xenofobia, com outras coisas que fazem ele retroceder muito. Acho que esse é um livro do Kian e também do Jainan, sabe? Sobre eles se descobrirem, se reconstruírem. Apesar de não ser um livro romântico, meloso, é sim um livro sobre os dois, sabe? Sobre cada um individualmente e também sobre os dois juntos, sabe? E os dois se conhecendo e se permitindo. Sobre o Jainan se permitir se conhecer e perder os medos dele, saber que ele pode ser um cara que busca felicidade, sobre o que empreender a se valorizar também e ver que ele é um cara extremamente inteligente, sabe? E é lindo, gente, sério. Eu fiquei muito rendida por eles dois, sabe? Tanto eles sozinho quanto eles como casal. Quis muito proteger, quis muito guardar os dois no potinho. A autora foi muito certeira construindo esses personagens. As minhas ressalvas não acabaram, tá bom? Eu acho que o finalzinho ele também é um pouco corrido. Acontece uma decisão ali muito corrida, uma decisão que a gente sabe que é um pouco irreal, que na realidade jamais aconteceria, porque é algo que precisa ser decidido com calma, precisa acontecer reuniões para acontecer, vai muito mais além. Só que assim, no final ela tava bem felizinha, sabe? Então eu falei, ai, tá bom, deixa. Tipo, eu quero ver as pessoas bem, eu quero ver todo mundo bem. Então, não ligo pra isso. Tá bom, esse é o vilão. O que eu quero dizer é que essas ressalvas, né, essas críticas que eu tive dessas coisinhas que eu não gostei, né, e que eu estou pontuando, é que no final de tudo não teve tanta importância quanto a história como um todo, sabe? Na história como um todo, essas coisinhas não tiveram tanta importância, porque no geral a história me transmitiu muito quentinho no coração e muito suspiros, então é isso, tá, gente? Eu acho que eu esperava, assim, um pouquinho mais do final, ele não foi como eu esperava, ao mesmo tempo que ele me surpreendeu em outros aspectos, mas ele foi satisfatório e eu fiquei feliz, sabe? E eu acho que esse é o tipo de livro que vira aquele tipo de história confortável onde você quer voltar, às vezes, sabe? Quando você não tá bem. Então é isso, eu acho que consegui transmitir. Não consegui ser tão sucinta quanto eu gostaria, mas eu consegui transmitir, eu acho, que as minhas sensações. Então, com relação a esse livro, gente, sério, leiam Órbita de Inverno. E eu amei. E espero que vocês se interessem, então me contem aqui nos comentários qual que é a sua relação com esse livro, se você tem interesse, se você ficou interessado, se você quer ler, se você já leu, vamos conversar aqui nos comentários, como sempre. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!